Boa noite, amigos. Prazer estarmos juntos novamente nessa noite para tratar de um tema muito especial que é sobre saúde mental, né? Essa crise tem afetado a gente em vários aspectos, né? E a parte mental ela é uma das principais, né? O isolamento da qual todos nós tivemos que ser submetido trouxe algumas consequências, né? Podem trazer outras. E para que a gente possa trabalhar com pessoas que tratam sobre isso, a gente vai ter essa live especial com a presença dos nossos queridos docentes, psiquiatras que cuidam da psiquiatria da Multivix, Vitória, né, o professor Rafael e a professora Indira. Tudo Olá, bom? boa noite. Olá, tudo bem? Um prazer muito grande ter vocês. Estão nos assistindo os nossos estudantes, né, de medicina, de outros cursos, professores, funcionários, simpáticos, simpatizantes, enfim, muita gente interessada, professor Indira, professor Rafael, em escutar vossas sábias palavras, né, de diagnóstico, de colocação e de dicas importantes, né, de como fazer com que esse episódio, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, seja menor impacto na nossa saúde, né? E a mente está ligada diariamente com o físico, por que não dizer na própria saúde física, né? Então sejam muito bem-vindos, nosso muito obrigado, agradecimento por ter disponibilizado esse tempo. Gostaríamos de estar juntos para outros motivos, não para falar de coisas tão importantes e tão densas, mas que nós possamos ter esse tempo aí de convívio com as pessoas ligadas com a gente. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Primeiro, a gente quer agradecer muito a Multivix e a você por essa oportunidade. Acho que é um assunto muito importante e que, se for disseminado com o maior número de pessoas, acho que essa é a ideia, né? Isso sim precisa ser disseminado, informação. Informação para realmente a gente poder lidar com isso tudo que é tão difícil, como você disse, e é um momento também inédito nas nossas vidas e nas vidas de muitas gerações, e que isso possa ser de alguma forma amenizado, mais leve, porque de certa forma é um impacto muito grande nas nossas vidas, né? É uma situação de trauma, é uma situação que está sendo, né, um choque para todos nós, né? Uma mudança muito repentina, muito abrupta. E isso vai desencadear uma série de manifestações, e a gente também vai poder ajudar para mostrar também alguns caminhos para aliviar essas angústias causadas por essa pandemia. A gente vai organizar da seguinte forma: o Rafael vai começar falando um pouco, até porque a gente quer abrir espaço para as perguntas, para que todo mundo possa participar, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. O Rafa vai começar abordando, né, sobre a problemática, quais os efeitos aí desse trauma coletivo, da questão mesmo da pandemia, na nossa saúde psíquica e emocional. E eu vou trazer o fechamento apresentando algumas dicas, sugestões que possam ser implementadas tanto quanto possíveis, até porque cada um vai lidar, né, com essa situação e esse evento estressor de uma forma muito singular e distinta. Então, aqui a proposta não é passar receita de bolo, mas colaborar da melhor forma possível e a gente poder trocar. Vamos abrir um espaço também para as perguntas, que também já foram enviadas. Quem está mandando aí, vamos tentar organizar para que todo mundo tenha um espaço de fala e possa ter informação aí que a gente consiga transmitir, tá bem? E a gente vai tentar fazer de algo dinâmico e possa também ser fluido e leve para a gente aqui nessa primeira live, que acho que essa pandemia acabou que nos empurrou para as mídias digitais, e a gente está acolhendo porque a gente tem que se adaptar também, né? Muito bom. Quer dizer, antes de tudo, antes da sua explanação, Rafael, isso é uma coisa muito importante. Então, haverá dicas gerais, né? Há coisas de maneira gerais que nós podemos implantar para prevenir, né? E até para tratar, para melhorar, e isso é muito importante. Então, a gente vai ter então essa explanação inicial do professor Rafael, nós vamos fazer algumas interações, colocar algumas perguntas que já nos chegaram, né, na internet, e a professora Indira vai fechar a nossa live falando exatamente dessas dicas, dessas orientações profissionais, né? Nós escolhemos realmente aí quem cuida da psiquiatria do nosso curso e tem um cuidado tão grande com os alunos, com os pacientes, né? E a gente vai ter essa oportunidade de estar juntos. Rafael, com a palavra.
Vamos lá, então eu vou primeiro pintar o nosso cenário, um pouco dramático, né, que a gente se encontra, principalmente na questão do coletivo, né? Como eu disse, a gente está no momento desse impacto ainda, né? Recebendo essas informações e essas mudanças que, como são abruptas, elas geram, de certo nível, um trauma e um estresse na gente. E, claro, o nosso sistema psíquico vai reagir a esse trauma. E como que, na verdade, a gente percebe a nossa questão da saúde mental? Acho que, primeiro, para começar, eu queria dizer que saúde mental não é um sinônimo de felicidade, de performance, de alta produtividade. Saúde mental também é ser afetado por tudo que está acontecendo, né? É ter empatia, é estar conectado com o coletivo. Então, a pessoa que está totalmente alheia nesse momento ao que está se passando, isso provavelmente não é muito um exemplo de saúde mental. Então, provavelmente, quase todos nós estamos sofrendo de algum nível um impacto disso tudo. E acho que a primeira manifestação que aconteceu nas nossas vidas foi a alteração da nossa vivência, da nossa percepção do tempo e do espaço, né? Antes, a gente sentia que vivia muito numa correria e que a gente tinha pouco tempo para as coisas. E a gente tinha um espaço livre de circulação, né? No nosso dia a dia, a gente frequentava diversos espaços de trabalho, casa, lazer, e hoje em dia a gente está mais restrito aos nossos domicílios. Então, aparentemente, nosso espaço diminuiu e nosso tempo aumentou. Isso trouxe para a gente uma certa desorganização das nossas rotinas, né? Isso desestruturou um pouco a nossa rotina. Eu acho que a gente sentiu isso muito mais no início, né? Agora a gente já está numa fase de adaptação. E, claro, acho que o sintoma que é mais comum que a gente está enfrentando nesse momento é o medo. O medo é o sintoma principal, né? Pessoal, só um minutinho. Isso é uma coisa, mas medo para tudo, né, que é canto. Eu só quero avisar ao nosso amigo, ao nosso amigo que está nos assistindo, que a gente vai desativar os comentários agora, só para a gente poder olhar direitinho, né, a sua expressão, Rafael comentando, e a gente vai ativar os comentários no momento exatamente das perguntas, né, dessa interação, tá bom? Então, o Rafael vai dar esse aspecto, aí eu abro por um tempo para se colocar a pergunta, agora ao vivo, e a gente vai organizando, além daquelas que já não chegaram, e a gente vai fazendo bate-papo, tá? Então, nesse momento inicial, eu vou desativar o comentário e já voltamos. Então, você está falando do medo, né, Rafael? E aí? O medo. Acho que o medo é o sintoma principal que a gente vem sofrendo nessa pandemia. É o medo da morte, né, da nossa própria e dos nossos entes queridos, nossos amigos. O medo de contrair e de transmitir, isso a gente tem escutado muito de amigos e dos pacientes, né? Porque pessoas que moram, inclusive, com familiares que são do grupo de risco, então esse medo aumenta ainda mais, né? Não só de pegar, mas de passar para o outro. O medo também dos impactos econômicos, sociais, que isso tudo vai trazer, né? E também o medo do certo estigma, né? Ou da pessoa que contraiu, mas nesse caso os profissionais de saúde também vêm sofrendo muito, né? Da discriminação por ser linha de frente no combate à Covid, né? A gente tem escutado isso, tem visto nas mídias que isso é um fenômeno que vem acontecendo e que acho que é importante ressaltar. Então, o medo seria o nosso principal sintoma. E acho que, em segundo lugar, junto com o medo, coladinho com ele, vem a ansiedade, né? Aquelas perguntas que são clássicas e vêm nos rondando, né? O que vai ser do mundo? O que vai acontecer quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? Então, essas perguntas antecipatórias que nos circulam quase todos os dias, né? Como que vai ser essa vida? Vai voltar ao normal? Quando isso tudo passar? Será que vai passar? E como que vai ser? Então, a ansiedade é algo que é um sintoma que vai acompanhar junto com o medo. Acho que é difícil hoje em dia a gente não estar experimentando algum nível de ansiedade nesse momento. E junto com a ansiedade, acho que vem, e aí vamos fazendo uma reação em cadeia mesmo, né? Um sintoma que a gente tem escutado muito também das pessoas, dos nossos alunos, dos nossos amigos, é a dificuldade de concentração, né?
perante essa reação de medo, de ansiedade, fica muito difícil se concentrar. E se concentrar e se adaptar também a uma rotina de estudo à distância, de trabalho à distância. Isso tudo acaba nos provocando uma reação até mesmo de culpa por não estar conseguindo produzir da mesma forma. Não estou conseguindo ler como eu conseguia antes. Mas é natural, é uma reação natural. Se nossa atenção está no estado de alerta, se a gente está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, fica realmente difícil se concentrar numa tarefa simples só, quando a cabeça está cheia de pensamentos, né? As alterações do sono e apetite também são clássicas, né? Tanto para cima quanto para baixo, dormindo demais ou tendo insônia, ou comendo demais ou perdendo apetite. Isso também é uma alteração clássica da reação ao estresse. E o que o isolamento também vem nos provocando, o isolamento físico, né? Ainda mais como latinos, a gente sente essa necessidade do contato físico, de estar perto das pessoas, né? Do abraço. Isso é algo que a gente se enfrenta com dificuldade. Fica pertinho. Vou ficar perto. Fico ainda pensando mais nas pessoas que ainda moram sozinhas, né? Esse isolamento se torna mais difícil ainda. E esse isolamento, ele causa angústia, né? Esse cenário todo pintado, né? Perante as mortes, ao quadro que vem se desenvolvendo, acaba que isso vem nos causando essa angústia e que vai ativar o que a gente chama de sistema de recompensa. E como isso funciona, esse sistema de recompensa? Quando a gente está numa situação, então, de desprazer, de sentimentos negativos, a gente provoca uma reação neuroquímica. A gente libera cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A gente libera adrenalina e a nossa serotonina baixa. Então, o prazer fica difícil, a gente não consegue muito sentir isso nas coisas. E aí, qual é o instinto natural, né? Qual é o nosso instinto primitivo? A gente vai buscar esse prazer, né? Já que eu estou numa situação difícil, de restrição, de limitação, eu vou buscar esse prazer, né? Eu vou buscar essa dopamina, que é o nosso neurotransmissor que bomba aí no sistema de recompensa para nos dar prazer. E o que a gente vem nos buscando prazer? Também vou eleger os nossos principais. Acho que o principal, e que a gente tem visto muito, é a comida, né? Já que a gente está acostumado aqui, vamos comer, vamos cozinhar, vamos fazer doce, né? Doce, inclusive, né? O doce ainda vai realmente ajudar lá a liberar a serotonina, o chocolate. E a gente vai buscar outras compulsões. Uma que está sendo muito importante, que eu estou vendo, é em relação à internet, às redes sociais, o próprio Instagram que a gente está aqui usando. Mas a gente percebe que isso, inclusive, acaba sendo uma fonte de distração para as nossas outras atividades, né? A gente acaba compensando o nosso isolamento físico, tentando buscar essa conexão com o outro através das mídias sociais. A gente também percebe muito o uso de videogame, para quem é videogame. Às vezes a gente escuta relatos de pessoas que ficam 10, 12 horas, né, direto, justamente porque quebra essa rotina, né? A gente tinha uma rotina que era balizada por questões externas, né? Eu saía de casa, levava meu filho para a escola, depois eu ia para o posto de saúde, depois eu ia almoçar. E isso tudo desmanchou da noite para o dia. Então, fruto dessa destruturação também entra essas compulsões. Então, o videogame está aí, e principalmente o nosso público de estudantes, acho que é algo que acontece muito. O uso de álcool e de outras drogas, outras substâncias. A gente vem percebendo que isso também vem aumentando, né? Até utilizadas como uma estratégia de enfrentamento dessa questão da ansiedade mobilizada pelo contexto da pandemia, né? Então,
E isso acaba sendo algo que pode ser muito perigoso, né? No sentido de agravar até mesmo a questão do próprio sofrimento psíquico, que já é esperado para a circunstância. Até porque eles vão alterar também a nossa neuroquímica, O né? estado de consciência, por aí vai. Antes as pessoas bebiam mais no final de semana, hoje em dia a gente escuta relatos de pessoas que estão lá dia de semana porque está em casa, está trabalhando de casa, está estudando de casa. Então a gente também percebe um aumento. Já está em casa mesmo, né? Se ficar de bêbado não tem problema de carro, né? Já está em casa mesmo, então... Já está em casa. Abusando. E é isso, a gente está buscando algum prazer. Já estou tão limitado, então eu vou buscar algum refúgio aí. Ou fontes compensatórias desse prazer que antes era conquistado de outras formas, ao sair, ao interagir, né? E há outras compulsões que, inclusive, agora podem estar um pouco suprimidas, como compras. Acho que as pessoas não estão muito nessa vibe de fazer compras ou de... a falta do sexo também, isso é importante, porque quem está em isolamento sem seu parceiro vai enfrentar, então, isso. Então, outras compulsões vão entrar aí nesse mecanismo de compensação. Já falava o Gustavo Lima, né? Dessa problemática. Justamente. E aí a gente vai fazer um ciclo. Como é que é esse ciclo? Uma vez que eu entro nessa roda de compulsões, vai chegar um momento que vai vir a culpa. A culpa por ter comido demais, a culpa por ter ficado muito tempo na internet ou no videogame, ou por ter usado muito algum tipo de substância, né? Então vem aquela ressaca moral, aquela voz interior nossa que vem e nos coloca para baixo. Olha, isso está errado, e nos enche de culpa. A voz moral. É a nossa voz moral, é o superego, né? O superego da psicanálise. E aí esse desprazer, essa culpa, vai alimentar o nosso ciclo, porque aí vai nos encher de novo de sentimentos negativos, vai liberar de novo o cortisol, vai diminuir nossa serotonina, e a diminuição da serotonina libera o impulso, e a gente vai fazendo esse ciclo das compulsões. E esqueci de falar da compulsão, que eu acho que é mais importante, que é a procrastinação. A procrastinação é muito prazerosa, né, Pedro? Assim, eu tenho uma coisa para fazer hoje. Ah, não, vou deixar para amanhã. Isso realmente libera dopamina, libera serotonina. É prazeroso. Então, a gente está tendendo a passar por um momento de procrastinar. Né? Ah, eu tenho que fazer isso hoje. Ah, não, mas isso é desagradável. Então, e com o horror de tempo que você tem, né? Mais tempo que você tem, acaba... Né? Justamente. Mas eu não posso esquecer da procrastinação, porque ela é algo que fica aí no nosso calcanhar e nos enche de culpa depois. Um sintoma também que está sendo muito comum são os sintomas do corpo, né? As queixas somáticas vêm aparecendo muito, né? As somatizações. Dores. As dores também estão ligadas não só ao emocional, mas também ao fato da gente estar mais sedentário, né? Da gente, muitas vezes, não ter conseguido ainda incluir uma rotina de atividade física, né? Então, dores... palpitação, porque a gente também, quando está numa situação de ameaça, a gente libera adrenalina no nosso sistema, justamente uma reação de luta ou fuga. Né? Então, a gente vai ter essa descarga adrenérgica, né, do sistema nervoso simpático, e que vai fazer a gente ter algumas reações autonômicas, como palpitação, falta de ar, boca seca, tremores, sudorese, às vezes dormências ou formigamentos, Dores de cabeça são muito frequentes. queixas gastrointestinais, né? Então, ou azia, ou alterações do ciclo intestinal, com constipação ou diarreia. E, além disso, a gente também está enfrentando aquele medo que nos cerca quando a gente tem algum sintoma que possa ser relacionado ao Covid. Né? Ah, eu espirrei, pronto. Já acho que eu posso ter me contaminado. E essas reações estão muito também ligadas quando a gente vai se expor. Né? Ah, eu vou ter que ir no mercado. Aí a gente já começa a ficar nervoso, já começa a embrulhar o estômago e ter que colocar ali aqueles equipamentos e passar por essa situação. Então, o corpo ele tem também sido um alvo de sintomas nossos, né?
justamente por essa conexão com a mente, mas também pelo tudo que está acontecendo. Além disso, a gente também tem percebido distúrbios interpessoais, né? Isso está sendo muito comum. A questão do convívio muito próximo tem gerado conflitos familiares, conflitos conjugais. Então, já tem estudos que estão mostrando o aumento do número de divórcio, o aumento da exposição de violência doméstica, né? Das mulheres. E das crianças também, né? Porque os pais às vezes, muitas vezes, não estavam acostumados a conviver com os filhos tão de perto. As pessoas às vezes, não estavam realmente preparadas para esse convívio tão próximo. E esse distúrbio nas relações também provoca angústia, né? Até porque você não tem muita saída, você está dentro de casa, como que você vai fazer para sair dessa situação? Então, fora as saudades, né? Porque, por um lado, a gente tem os conflitos por estar muito próximo, mas a gente também tem os impactos das distâncias também, né? Dos namoros que estão à distância, as amizades, a família, que a gente se preocupa à distância e não pode muitas vezes cuidar. E essa questão do contato físico, do abraço, né? Eu acho que isso acaba gerando também esse tipo de sofrimento para a gente. E acho que é importante também falar que esse tipo de reação que a gente vai tendo é muito subjetivo, né? É muito individualizado. As pessoas reagem ao trauma, ao estresse da pandemia de diversas formas, né? Existem as reações ao luto, né? Porque, de certa modo, a gente está passando por um luto, né? Um luto da nossa vida anterior, de como a gente funcionava antes, né? E a gente tem as reações ao luto, né? Como que são essas reações ao luto, né? A primeira costuma ser a negação. Aquelas pessoas que pensam que isso não está acontecendo, que isso é uma invenção ou que isso não é tão grave dessa forma. E a negação ela é perigosa porque ela está ligada à exposição. Se eu nego esse problema, eu vou acabar me expondo. Eu não vou usar o equipamento de proteção, eu não vou usar máscara, eu não vou cuidar tanto da minha higiene como eu deveria para me proteger. Então, a negação... é importante também entender que cada um vai estar no seu próprio estágio, né? E às vezes, ajudar as pessoas a passarem para o próximo. O próximo, além da negação, é a revolta, o que é muito comum que a gente está percebendo, né? As pessoas estão buscando um culpado para isso tudo, né? Isso é um vírus do laboratório, isso foi causado para quebrar a economia. Então, a revolta vem dessa busca por um culpado, entender o que está acontecendo. Tem pessoas que até ficam revoltadas com Deus, né? Tendo até um certo desequilíbrio com a sua própria espiritualidade em relação a esse momento, justamente por essa fase do luto que é a revolta. Claro que não é algo tão cartesiano, né? De uma etapa estar ligada à outra, mas existe essa sequência já descrita e eu acho muito bacana passar. Uma outra é a depressão, né? É o pessimismo, é achar que as coisas não vão dar certo e que isso tudo não vai ter fim, e que vamos todos morrer e que vamos ficar todos quebrados. Então, esse sentimento de pessimismo que a gente vem passando e que, de certa forma, a gente consegue oscilar, né? E tem uma fase que é muito bacana, que inclusive, acho que é a que eu tô, que é a barganha. E aí, quando a gente começa a perceber o que a gente pode tirar de proveitoso disso, né? Que habilidades eu posso construir com isso tudo que está acontecendo, né? A gente sabe que é uma tragédia no coletivo, mas há potências no indivíduo que podem ser trabalhadas. Então, a pessoa começa a pesar, né? É difícil falar do lado bom disso que está acontecendo, né? Do lado positivo, mas existe possibilidades aí de a gente trabalhar e tentar ver caminhos e entender que certas coisas que a gente também não pode mudar, né? A gente pode se adaptar nesse ajustamento, né?
E, por último, claro, a que a gente espera e a que a gente deseja é a aceitação disso tudo, né? É a mais difícil, mas é o que a gente está batalhando para conseguir. O que eu tenho também escutado de sintomas, muitas pessoas têm falado que vem oscilando, né? A gente vem oscilando, a gente tem momentos que a gente oscila nessas fases do luto, né? Então, tem dias que eu estou mais deprimido, tem dias que eu estou mais esperançoso, e isso é natural, tá? Eu quero só reforçar que tudo que está passando, isso tudo que eu estou descrevendo é natural. Isso faz parte da nossa saúde mental, né? Isso é as nossas estratégias de enfrentamento e reação a isso tudo. E, por último, e que é importante deixar claro, é também das reagudizações das pessoas que já têm transtorno mental pré-existente. A gente sabe que transtorno mental já é algo bastante prevalente na população geral, antes da pandemia, né? As pessoas já vinham apresentando seus quadros depressivos, ansiosos, de dependência química. E, na verdade, a pandemia, o que ela pode trazer é a reagudização desses sintomas. Algumas pessoas estão com dificuldade de ter acesso ao tratamento, né? E outras que já estavam estáveis estão vindo desestabilizando, né? Uma pessoa que estava já com a insônia controlada voltou a ter insônia, voltou a sentir os seus sintomas ansiosos, depressivos. E isso vai requerer também um ajuste e um cuidado profissional específico, individualizado. Excelente. Já pintei o cenário caótico, e aí agora vamos tratar. Muito bom. Mas antes de tratar, eu queria fazer só uma perguntinha para o doutor Rafael. É o seguinte, quando a gente está nesse processo, né, de um surto psicótico ou de um estado depressivo mais grave, não seja muito difícil o reconhecimento, né? Mas há aquelas situações em que a gente não nota que está passando por um transtorno de ansiedade que merece mais atenção, que a sua irritação ela está um pouquinho fora ali do normal, que você já está agredindo a quem está com você, já consegue ver as coisas sempre numa ótica ruim. Como reconhecer que estamos nesse estado, né? Quando a gente tem que buscar ajuda, né? Quando a gente reconhecer isso, nessas situações mais tênues, né? Quais são as pistas para se reconhecer precisando de auxílio para a saúde mental? Uma questão muito pertinente, realmente importante isso, né? Quais são os sinais que a gente tem para perceber que a gente tem que buscar o tratamento, né? Quando que na verdade, essa reação que é normal e esperada do trauma, na verdade, ela se torna patológica, né? E aí precisa de uma intervenção terapêutica o mais rápido possível para não piorar o quadro. Creio eu que primeiro é quando esse sofrimento se torna muito intenso, né? Quando isso começa a tomar parte de todo o seu dia. Como eu disse, é normal a gente oscilar, às vezes, em períodos de pessimismo e otimismo. Mas quando a gente está só realmente no pessimismo, e o sofrimento está muito intenso, persistente, vindo com pensamentos recorrentes, negativos, de ruína, até mesmo pensamentos de morte, né? O que vem acontecendo às vezes, isso é um sinal de alarme para buscar o profissional. Outra questão é a nossa capacidade funcional, né? Eu estou passando por isso tudo, mas eu estou conseguindo funcionar minimamente? Eu estou conseguindo fazer um mínimo da gestão da minha casa, do meu trabalho? Claro que é isso, a gente não exige uma performance maravilhosa ou uma alta produtividade, mas eu não estou conseguindo dar conta do mínimo, eu não estou conseguindo dar conta do meu autocuidado, da minha higiene, do cuidado com meus familiares, né? Estou partindo para agressão, para agressividade verbal e até mesmo física, né? Não estou conseguindo minimamente conseguindo trabalhar ou estudar ou dar conta das tarefas domésticas, né? Que a gente também se deparou, que elas são inúmeras e cansativas, né? Porque a gente está passando com realmente é cansativo de perceber que lavar roupas, fazendo muitas coisas,
se a gente não está conseguindo dar conta do mínimo, né, isso está se tornando algo disfuncional, aí realmente é o momento de procurar ajuda, procurar apoio. Né? É o grau de sofrimento que essa persistência, né, dos sintomas produz, e o padrão eventual de disfuncionalidade que essas reações venham a ocasionar. Então, esses são os principais critérios e que nos ajudam a conseguir aí entender quando é que isso passa de um processo esperado para algo de caráter mais patológico que necessite de uma intervenção especializada. E que geralmente caminham juntos, né? O Sim. sofrimento e a disfunção. Sim, em geral elas vêm somadas. Nós temos muitas perguntas aqui, mas a maioria ela está permeando o que fazer, né? Como fazer, como diminuir essas possibilidades. Então, eu vou deixar a doutora Indira nos colocar essas bases iniciais e vamos permeando exatamente com essas particularidades que nos chegaram, né? E você pode participar agora, nesse momento, nos comentários, com perguntas que gostaria que fosse abordado nesse nosso bate-papo. Doutora Indira. Tá bem, então. Bom, diante do cenário que o Rafael apresentou aqui, né? Apresentou a problemática, eu vou trazer aqui, na verdade, sugestões, como eu disse no início, né? A ideia não é oferecer receita de bolo, mas, de alguma forma, poder orientar práticas, boas práticas, que tragam um alívio, né, das reações e desses sentimentos, né, que a gente acaba vivenciando nesse contexto. A primeira coisa que eu quero dizer é que é fundamental que a gente entre em contato com isso, entre em contato com essa ansiedade, reconheça o que é que nos está angustiando, né, consiga mapear, porque ao entrar em contato, a gente legitima, né, o nosso direito de vivenciar isso. Né? Há um movimento, né, até da pós-modernidade, da busca pela felicidade infinita, em que a gente está ali sempre tentando estar bem o tempo todo, mas não, a gente está vivendo uma circunstância que mobiliza de fato sentimentos negativos e é muito importante que a gente entre em contato com isso também, até para reconhecê-los e poder fazer algo diante disso, né? Com relação às boas práticas, e eu vou confessar que algumas delas a gente tem conseguido colocar em prática e outras não, tá? Então, por isso que eu digo, colocar em prática tanto quanto possível, porque cada um vai entender e adequar sua rotina da melhor forma, né? Mas o nosso foco nessas boas práticas é nessa organização das atividades de vida diária, porque diante desse contexto a gente se desorganizou, não é isso? E aí agora, para esse processo de reorganização, um novo cenário, uma nova relação com o tempo e com o espaço, a gente vai precisar adotar medidas de contenção dessa ansiedade, dessa angústia, medidas que nos ajudem a organizar o nosso processo psíquico e físico também, né? Nosso corpo físico e psíquico, que é uma coisa só, né? A gente separa para tentar entender melhor, para estudar, mas na real funcionam juntos. Então, que boas práticas podem ser essas, né? A primeira delas que eu quero enfatizar é acessar, sim, informações, mas informações de fontes confiáveis. Então, usem informações com moderação. É interessante, isso está na recomendação do documento da Organização Pan-Americana, né, juntamente com a OMS, de que a gente deve, sim, acessar essas informações, buscar saber o que está se passando, mas de fontes fidedignas, confiáveis, porque isso pode trazer um alívio para o nosso medo e a nossa ansiedade. Sempre prestar atenção na diferenciação dos fatos dos boatos, porque boatos são muitos fake news absurdas e isso tende a deixar a gente mais apavorado, mais ansioso, e isso não faz bem nem para o nosso sono, nem para as nossas relações, não faz bem para a gente de forma global, né? Então, o acesso às informações precisa ter uma cautela, então usar com moderação e escolher 1 a 2 momentos do dia apenas para ter acesso a essas informações, né? Uma outra coisa que eu estou aqui dando uma olhada na minha colinha que eu fiz ali no meu teleprompter, é o seguinte, a gente precisa saber que a gente tem acesso aos recursos da saúde, principalmente voltados ao cuidado da saúde mental, então a população precisa ter essa informação. O trabalho de psicoeducação ele é muito importante nessa fase que a gente está vivendo da pandemia e certamente será muito importante, né, ao longo de todo esse processo que a gente vai vivenciar. Então, o acesso à informação, ele precisa ser trabalhado, as políticas públicas elas precisam acontecer aí para que a população consiga ter acesso a essas informações de qualidade, né? A conexão
com os nossos amigos, com, enfim, nossos filhos, com os nossos parentes, com nossa família que está longe, que está próximo, mas não está podendo entrar em contato. Hoje a gente já tem, né, uma coisa foi a gripe espanhola em 1918, como que deve ter sido, né, manter esse contato social naquela época. Hoje a gente tem as ferramentas tecnológicas, tem aí o WhatsApp, videochamada, FaceTime, né, Instagram. Então, acho que a gente está bem servido com relação aos recursos, mas é importante lembrar que nem toda a população tem acesso a esse recurso, né? Então, algo para se pensar também. Como é que é possível para a população que não tem acesso, em virtude de determinantes sociais e econômicos, né, a esse recurso, como que está sendo o impacto, né? Certamente que não é o mesmo que a gente está vivenciando. Eu acho que é algo importante de se frisar aqui. Agora, uma coisa que é fundamental, e eu vou dizer para vocês que funciona, porque aqui em casa deu certo mesmo, fez muita diferença, é a rotina, né? Na medida em que a gente estabelece uma rotina e escreve isso mesmo no papel, a gente comprou cartolina para pregar na parede aqui, sabe? Estabelecer uma rotina, claro que a gente não vai cumpri-la da mesma forma diariamente, mas tendo esse elemento norteador da organização da rotina, isso traz um alívio muito, muito importante para a gente. Alivia a ansiedade, a gente trabalha com ritmo, com a previsibilidade, a gente trabalha com a ideia de que nós vamos saber o que vai acontecer na próxima etapa. E isso é fundamental para que a gente possa também se sentir tranquilo. Então, é rotina no papel, sabe? Acordar, tomar café, fazer estudar, atividade com o corpo, meditação, enfim, na hora que for melhor para a pessoa, mas colocar dentro do que é possível, né, para cada um e estabelecer uma rotina possível e alcançável. Claro que se a gente não cumprir todas as etapas, tá tudo bem também, porque a gente também está se adaptando. Diga, Pedro. Não, isso é uma coisa importante, né? Porque o que acontece é que, às vezes, o externo organiza a nossa vida. Então, é a hora da aula, é a hora da atividade, é a hora do consultório, do ambulatório, né? Então, o externo organiza. De repente, nós temos esse tempo imenso e a gente tem que ter essa habilidade, né, de conseguir organizar para que nós não nos percamos no tempo, é isso? Então, na verdade, isso é uma das coisas mais importantes. Então, até agora, foi nos colocado a questão de dosar a informação, não ficar o tempo todo atrás de informação. A doutora Indira nos sugere ter uma vez ao dia para se atualizar, né? Não ficar obsessivamente atrás dessa informação, se conectar com as pessoas, não esquecer os familiares, usar os recursos tecnológicos. E uma terceira ferramenta, que é organizar a sua vida, né? Organizar o horário de começar a estudar. Você está no home office, né? Então, o horário de iniciar, o horário de terminar, né? Fazer aquele seu ambiente, mas não esquecer que na sua casa tem o seu filho, tem a sua mãe, tem as pessoas, né? Então, nós temos essas três. Muito bom. O que mais, doutora Indira? Na verdade, assim, com relação à rotina ainda, o que eu quero dizer é para as pessoas que têm filhos, como é o nosso caso, né? Filhos maiores que já têm aí, já desenvolveram a habilidade de pintar, desenhar, é interessante incluir a criança, sabe? Montar essa rotina junto com a criança pode ajudar também, até porque as crianças estão vivenciando da mesma forma que a gente, esse ambiente de incerteza, de medo, e as crianças têm um modo muito, muito próprio e genuíno de manifestarem isso, né? Vão dizer, eventualmente, que estão com medo, mas às vezes vão personificar e concretizar isso no desenho de um monstro, ou através de falas ou sonhos, ou até mesmo pesadelos. Então, trazer a criança, sendo ela uma criança, né, maior, que dê para poder fazer essa construção junto, funciona também, porque isso traz também segurança para a criança precisa de ritmo, né, para poder se sentir segura. Afinal de contas, tudo que a gente deseja nesse momento, nós adultos, crianças, idosos, é o sentimento de segurança. Então, esses elementos, principalmente a construção da rotina, trazem essa vivência da segurança e tendem a atenuar o sentimento de ansiedade e dessa sensação de estar tudo difuso, das tarefas estarem difusas no tempo. Então, trazer para o papel, colocar no concreto, escrever, isso traz aí realmente muito conforto para a gente. Eu posso falar... Fez muita diferença. Muito bom. O Rafael falou... Pois não, Rafael, desculpa. Eu acho que esse ritmo, né, que a gente colocou ali a criança, a gente percebeu que funciona tão bem que a gente acabou fazendo a nossa cartolina assim, os nossos tempos e poder se organizar entre tarefas domésticas, tarefas
escolares. E o próprio celular hoje, né, tem vários programas que podem fazer isso, né? Pode Sim. organizar, né, algumas dicas interessantes, a cartolina é interessante, que é o visual, né? Mas no celular, né, pode usar o Google Keeps, Sim. colocar as tarefas, né? E tanta... Muito bom. Mas, A Rafael, gente você conseguiu... Peraí, deixa ele falar. não, você falou da atividade física. Quero agora que vocês nos dê como estimular a gente fazer atividade física em casa, porque como é um recurso que ajuda bastante na liberação de endorfinas, né? Na questão de até dissipar um pouco a energia, né? Da gente estar aqui, etc. Mas como buscar o estímulo para fazer atividade física em casa? Olha, eu vou dizer que para a gente esse tem sido o maior desafio, fazer atividade física. Mas a gente tem que conseguir. Porque hoje eu acho que porque eu ia fazer a live hoje eu até consegui fazer um circuito, né? Aí fiz umas abdominais, pulei uma corda e aí achei que estava realmente saindo da academia, mas ajuda bastante. Eu acho que vai precisar ser dosado conforme também as possibilidades de tempo e de espaço de cada um, né? Tem vários tutoriais que estão sendo disponibilizados também na internet, no YouTube. Eu, inclusive, vejo que tem várias pessoas que trabalham na área da educação física que estão disponibilizando lives diariamente para ajudar nessa orientação. Mas claro que isso precisa também ser feito com muita segurança. Agora, eu vou dizer, para mim, e aí eu tô falando da minha opinião pessoal, esse tem sido o grande desafio, né? Mas reservar um momento do dia que seja um momento possível, de repente no final do dia, quando já cumpriu todas as tarefas, ou antes de começar essas tarefas, pode ajudar, né? O que a gente vê é que a atividade física, quando ela é feita pela manhã, ela inclusive ajuda a gente no desempenho das outras atividades da vida diária. E também no sono depois, dentro da higiene do sono. Exatamente. Né? Que é algo também dentro da rotina, que é algo que cabe bem à higiene do sono, né? Sim. Que é a gente reduzir os estímulos à noite, as bebidas estimulantes, café, refrigerantes depois das 5 da tarde, dar preferência por bebidas que são mais tranquilizantes, o chá de camomila, o suco de maracujá, né, a passiflora, o leite morno, diminuir os estímulos luminosos, né, para a gente poder liberar melatonina. Isso é para o sono. Só estou fazendo aqui um adendo da higiene do sono, que é bacana, e tentar desconectar das mídias sociais, da TV, do computador, principalmente à noite, depois das 9 da noite, depois das 10. E, na verdade, nesse horário, eu preferi tomar um banho morno, fazer aquele preparo para o sono, criar aquele ambiente interno e externo para o sono. Então, colocar uma música calma, fazer um momento de meditação ou de oração. A aromaterapia estão sugerindo aqui. De lavanda. Lavanda também ajuda. E leitura, né? Leitura no papel mesmo. Você pegar um livro e trocar, por exemplo, a televisão à noite e o celular por um livro, isso também ajuda muito no sono. Só para concluir a fala sobre atividade física, uma das amigas que estão seguindo aqui, queridíssimas, que nos ajudou aqui no preparo dessa live, ela informou que algumas academias estão disponibilizando também aparelhos como bicicletas já higienizadas e podem ser alugadas, é uma alternativa. Mas muita gente, às vezes, tem uma esteira em casa, um transport que funcionava mais como um cabide. É uma grande chance da gente colocar para funcionar. Mas em caso de exercícios de solo, com orientação de preferência, podem ajudar. Pular corda, é bom que a gente volta lá na infância. Né? Pular corda é um exercício aeróbico maravilhoso. Polichinelo. Lembrar das aulas de educação física pode ajudar. Ouvir música também. A música, junto com a atividade do corpo, pode ser um estímulo. Também é fundamental. E com relação a outras práticas que não são essencialmente de atividade física, mas a prática da yoga e da meditação podem ser excelentes aliados. Tem vários estudos comprovando o efeito, tanto do ponto de vista psicoemocional, comportamental, até mesmo na nossa fisiologia, né? Atenuar a liberação mesmo dos hormônios de estresse, isso ajuda muito, tanto a meditação quanto a yoga. Então é interessante, pode ser um recurso alternativo ou até mesmo complementar, né? Vai pular uma corda, mas fazer uma prática de meditação e yoga alivia muito os sintomas de ansiedade,
da tristeza, traz o bem-estar, né? E ajuda muito na parte do desempenho cognitivo. Então, nossa memória, atenção e concentração também tendem a melhorar bastante com essas práticas, tanto a atividade física, aeróbico, até mesmo, né, localizada, e como a meditação e a yoga. Podem ajudar bastante. Ajuda também a regular, né? A gente está falando da liberação do sistema nervoso simpático, da adrenalina, e isso, Eles na verdade, atenuar. tem um efeito ali também fisiológico, hormonal, que nos ajuda Então, a se regular. Autorregulação, que é o que a gente está buscando agora também, né? Então, interessante agora, mais duas dicas muito importantes, né, para a gente tentar dar uma maneirada, fazer atividade física, aí a dica da música, muito interessante, dos tutoriais, né, buscar aquilo que nos conforta, né, aquilo que a gente não gosta, talvez não seja o momento da gente ir atrás, né, buscar a atividade que mais apraz nesse aspecto, mas não ficar parado. O Rafael nos trouxe uma coisa muito importante, né, pessoal, que é a questão do sono. Quer dizer, existe relação de insônia com doenças físicas, insônia com a depressão e, logicamente, que noites mal dormidas vão nos dar mais mau humor e, portanto, menor tolerância para lidar com as questões do isolamento, né? E aí nos deu dica muito importante, né, gente? Diminuir a luminosidade, né? O celular, televisão, na hora que vai dormir, fazer coisas mais amenas. Uma coisa importante lembrar é que alguns acham que à noite é bom tomar um vinho, uma bebida alcoólica para dar uma maneirada, mas vamos lembrar que são estimulantes, né? Podem funcionar como estimulante ou como inibidor, dependendo do limiar das pessoas. E não é uma coisa muito boa, talvez buscar aí na bebida alcoólica aquela substância para dar o sono, né? Buscar mecanismos mais naturais nisso. Sim, na verdade, assim, né, o álcool ele tende a alterar a arquitetura do sono, né? O sono, sob o efeito do álcool, é um sono, em geral, de pior qualidade. Claro que isso está relacionado à dose. Então, de fato, esse consumo, quando acontecer, de fato, precisa ser um consumo moderado, mas evitar, né? E muitas vezes evitar, principalmente, utilizar esse recurso como uma forma de indução do sono, porque pode até dar a sensação de que no início esse sono acaba sendo estimulado, mas o álcool ele altera, né, a nossa capacidade de entrar no estágio de sono mais profundo. A tendência é que o nosso sono fique mais superficial e com isso pouco reparador. E por conta disso, os desdobramentos durante o dia podem aí ser muito desconfortáveis, com o aumento da ansiedade, a própria piora mesmo dos sentimentos negativos, né? Então é interessante a gente ter muita cautela e prestar atenção de como que esse uso está sendo feito, né? Que seja um uso, mas um uso com moderação, um uso não problemático dessa substância, porque ela pode agravar, sim, a situação. A questão da rotina do sono, ela é realmente fundamental, faz toda a diferença. Uma coisa muito importante, tem alguma dica nesse aspecto em relação à convivência, né? Que é a tolerância. Então, aquele irmão chatinho que está mais em contato com você, esse aumento, né, de divórcios que estão acontecendo, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, simplesmente um aumento de 50% de divórcio, né? A chateação. Como lidar com essa questão da necessidade do convívio, como tolerar mais as diferenças, como fazer isso? Existe alguma dica nesse aspecto? Sim. Bom, com relação à questão da convivência, primeira coisa que a gente precisa pensar e ser muito honesto aqui é que nós não vamos estar bem 100% do tempo nas nossas relações, considerando que a gente está ali em casa, isolado e a maior parte do tempo convivendo. Claro que eu estou falando aqui de um recorte que fala de uma realidade, né, social, a qual eu pertenço, e a maioria das pessoas provavelmente que estão assistindo, mas que a gente possa respeitar os espaços, né? Se aquele irmão que está ali um pouco mais, né, pentelho, perturbando, implicando, falar abertamente do quão inoportuno está sendo aquilo, quão difícil está sendo lidar com aquilo. Acho que o diálogo pode ser uma boa forma não só de expressar os conflitos, mas também uma forma de alinhar e poder, de modo que cada família possa ir entrar num acordo com relação a isso. Agora, respeitar os limites que são colocados pelo próprio espaço físico da casa, né? Se o meu familiar está mais chateado naquele dia, ou eu estou me sentindo angustiada, não estou querendo conviver ali, não quero ficar o tempo todo junto, prefiro me resguardar no meu espaço, que isso seja respeitado. Porque, como eu disse, a gente não vai estar bem o tempo todo, mesmo seguindo todas as orientações e todas as dicas, o que, do ponto de vista aí, prático, é realmente muito difícil, né? Mas ainda assim,
se acontece, quando acontece, ainda assim não garante que a gente esteja bem o tempo todo. Então, poder dialogar, abrir, né, os espaços de diálogo intrafamiliar, essa é uma boa oportunidade, até porque com a velocidade em que a vida vinha caminhando nos últimos tempos, a gente tinha pouco tempo para estar junto e menos tempo ainda de se olhar e poder ouvir como é que você está se sentindo ou falar de como que tem sido, né, a rotina e tudo mais. Então, eu penso que o diálogo pode ser uma ferramenta de conciliação, né? Respeitar o limite que o outro coloca, as individualidades, e isso pode se concretizar através do respeito de um espaço também geográfico da casa. Olha, não quero almoçar hoje com vocês, preciso ficar quieto, resguardado. Então, isso é um direito de cada um, porque também cada um, mesmo não compartilhando o mesmo espaço, cada um de nós vai vivenciar isso tudo da pandemia, os efeitos da pandemia de uma forma muito singular, como a gente já disse, né? Então, o diálogo pode ser um bom caminho para conciliação e para prevenção, até mesmo, de conflitos maiores. E posso acrescentar também? Sim. Acho que também a organização das tarefas, inclusive as tarefas domésticas, são importantes para que, se uma das partes da relação se sente sobrecarregada, né? Isso também é uma fonte de conflito. Então, organizar as tarefas também dentro de casa é importante, né? Então, a participação dos dois, que seja mais equânime possível, né? Respeitosa, né? Muita gente está aqui acrescentando o respeito, realmente é fundamental nesse momento, e compartilhar essas responsabilidades. Realmente não está fácil para ninguém que está isolado ou que eventualmente está precisando continuar no espaço de trabalho, que é profissional de saúde. Então, assim, é importante que a gente possa se organizar dentro da nossa casa, começando pelo respeito, né, como uma ferramenta fundamental para a convivência, para a boa convivência, mas, para além disso, é podendo compartilhar a responsabilidade, as responsabilidades principalmente do cuidado com a casa. As mulheres têm estado muito sobrecarregadas nesse momento, e eu estou falando disso não só falando do lugar de mulher, mas também pelo que a gente tem observado na escuta dos pacientes, de amigos. Então, é importante também que esse compartilhamento das responsabilidades, ele seja um fator atenuante para essa sobrecarga, porque a sobrecarga também é fator de risco para sofrimento psíquico, sabe? Perfeito. Então, a divisão das tarefas é essencial, senão dá briga mesmo, e é briga o dia inteiro, né, Rafa? Eu estou fazendo Olha, estamos com 5 minutinhos para terminar a nossa live. Aí eu tenho duas, então, me desculpem se por acaso fechar abruptamente, mas só uma perguntinha, Indira, é a seguinte, sobre terapia online, né? A busca por terapia online, busca com psiquiatra, se é alguma coisa que é recomendada, é legal, como é que tem sido isso? E finalizando um recadinho para os nossos recém-formados que estão ansiosos na angústia, né? Aqueles que, o recado final para esse tema tão importante, né? Acho que é um momento importante para a gente pensar no coletivo, né? Para a gente poder valorizar, de certa forma, sentir útil também para o outro, porque eu acho que quando a gente, de certa forma, consegue ajudar o próximo, a gente também vai estar se ajudando, então a gente vai ter essa energia de volta. Isso produz na gente sentimentos positivos, né? A solidariedade é uma forma também de que a gente possa atenuar os impactos e poder também atenuar o sentimento de impotência que acaba nos atravessando nesse momento, né? O que eu posso fazer para que essa situação ela se torne um pouco menos grave do que ela está, né? Assim, então, a solidariedade, a doação, tem várias pessoas que estão fazendo esse movimento, né, de um trabalho colaborativo junto à comunidade, não só com doações, mas quem puder realmente estar nessa linha de frente, claro que com todos os cuidados. Então, esse movimento de solidariedade ele é fundamental, a gente realmente precisa se ajudar, é na perspectiva coletiva que a gente vai sair dessa. Então, eu penso que essa é uma das dicas, na verdade, que eu coloquei como orientações, né? Isso é essencial. O acolhimento. Né? O nosso acolhimento, nossas fragilidades, entender isso e poder acolher o outro também. E pedir ajuda quando realmente a gente entender que é necessário. As formas hoje de cuidado estão mais possíveis, né? O Conselho Federal de Medicina autorizou o recurso da telemedicina. Nós, inclusive, já estamos fazendo essa prática de atendimento pela telemedicina. A psicologia já tinha esse respaldo do Conselho, né, de Psicologia, o Conselho Federal, e vários profissionais com quem a gente trabalha em parceria estão ofertando esse atendimento.
né? Então, é possível, sim, ter uma assistência de caráter remoto, que seja de qualidade e que nos ajude no suporte nesse momento. E é fundamental, né? Pedir ajuda é uma das orientações que eu coloco quando a gente sentir que não está dando conta sozinho de passar por essa, tá? Excelente. Valorizar também, né, os profissionais de saúde. Agora, o que né? a gente, na verdade, a nossa mensagem que vai aí, o alcance vai para os nossos recém-formados, né, nossos alunos egressos aí da Multivix, de fato, a gente precisa valorizar os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, profissionais de saúde que cuidam das pessoas, não só das pessoas que estão adoecidas por conta do Covid, mas também das outras pessoas que têm outras formas de adoecimento. Então, valorizar os profissionais de saúde, ofertando, inclusive, espaços de cuidado para essas pessoas que, de fato, têm maior vulnerabilidade no sentido de desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico mais grave. Então, é fundamental que a gente garanta também um acesso adequado para o cuidado de saúde mental dos nossos profissionais de saúde, né? Ontem foi o dia, né, da enfermagem, que são o maior, na verdade, representa o maior número de profissionais aí de saúde, as mulheres, inclusive, com essa representatividade. Então, acho que é importante realmente a gente valorizar. Pedro, a gente fala demais. A gente vai fazer 2 horas lá. Ai, passa. Se brincar, a gente passa a noite toda aqui, né? Muito bom, maravilhoso, né? Uma live Já lembrei de um monte de maravilhosa. coisa que eu ainda não falei. Se contém. É bom porque a gente já marca para uma segunda, né? Assim, tem muita coisa para falar, esse é um tema muito importante. Você tocou numa coisa muito interessante, que é o profissional de saúde, né? Muitas vezes tem a saúde mental desse profissional de saúde, né? Tem alguns que tem até discriminação no prédio, bullying contra aqueles que vêm nesse estado, né? E é importante também, esse é um outro assunto que vale uma live, né? Na verdade, cuidar da saúde mental dos profissionais de saúde. Dos profissionais de saúde. Já aceitei, só chamar. Muito bom. Mas, assim, para a gente finalizar, deixar o nosso abraço, o nosso agradecimento, só pontuar, então, aquilo que nos trouxe. Veja se eu esqueci alguma coisa, gente. Vamos nos organizar. Então, isso foi falado várias vezes. Estabelecer rotina, horário de fazer isso, horário de fazer aquilo. Dividir as tarefas, não sobrecarregar no prato para cuidar, né? A gente poder ajudar, é uma coisa maravilhosa de convivência nesse aspecto. Na organização dessas tarefas, incluir atividade física, que nos ajuda muito naquele processo dentro, cuidar do nosso sono, evitando estimulantes, né? Se você toma algum remédio, ok, tem um suporte, né? Se você não toma, usar os outros recursos. Foi falar da meditação, difícil, né? Mas que tem recursos fenomenais para a gente, serenar os ânimos, fazer aquele processo, né? Dosar a quantidade de informação, uma vez ao dia só, cuidado com tanta coisa para não aumentar o medo, o pânico, né? Isso tudo nós somos capazes de controlar os nossos impulsos, né? Isso é muito importante. Mesmo que eu tenha uma tendência a ser ansioso e tal, nós podemos colocar a razão aí no meio e dosar um pouco, né? Então, se eu tenho isso aí, por que eu vou buscar tanta informação para me deixar amedrontado? Talvez esse momento vai fazer com que a gente utilize as conexões para uma boa utilidade, né? Então, a gente usa muito, perde muito tempo com navegação e tudo mais. Aí a gente, para se comunicar, está utilizando, pode ser até que a gente deixe um pouquinho para aquele tempo gratuito, né? Mas cuidado com isso, né? O excesso também dá o vício, tem doença para ir, a doença catalogada já, né? A dependência do uso de recursos tecnológicos, né? O respeito, né? Saber respeitar o espaço do outro, as opções do outro, não se incomodar com isso, né? As pessoas são diferentes, e como são diferentes, também têm exigências diferentes, comportamentos diferentes. Temos agora que conviver juntos, né, no mesmo ambiente, e o respeito para isso, o entendimento, né? A gente entende as limitações do cachorrinho, do gato, né? Não vamos exigir do cachorro ou do gato o que eles não têm, né? Eles não podem falar, por exemplo. Se eu fiquei esperando ele falar, eu vou ficar estressado. Tem pessoas que não têm condições de dar uma serenidade, tem pessoas que normalmente são mais explosivas, são mais irritadas. Cabe a gente entender isso e não trazer para a gente esse desconforto, né? Então, foi falado muito da questão do respeito. A dica da yoga, né? Buscar essas situações. Posso dar só mais uma dica? Espaço todo seu. Acho que uma coisa que é bacana, que é terapêutica também, é um espaço de expressão,
Você ter um seu espaço de expressão, mesmo que seja uma expressão artística. Então, para quem é de escrever, escreva. Quem é de pintar, pinte. Faça escultura. Tenha esse espaço de conexão com esse tipo de expressão, eu acho que também ajuda a aliviar. Essa é uma questão pessoal que eu sinto que me ajuda muito. Acho que não é uma recomendação da OMS, mas eu acho que é algo assim, também... atividades criativas, né? A gente poder criar também, né? Ter esse espaço de criar, que aí a gente pode extravasar. Assim, cantar também, cantar é uma boa. E das plantas mágicas, né? Sim. Acima de tudo, né? Eu acho que nesse momento que a gente precisa essencialmente é de empatia, né? É poder, de fato, fazer esse nobre exercício de se colocar no lugar do outro. Reconhecer nossos privilégios. Reconhecer também, né? Os nossos privilégios. Ser gratos por eles. E poder realmente se colocar no lugar do outro. Até porque, como eu disse já, para a gente dar conta de sair dessa, nós vamos ter que fazer um movimento que é coletivo. Então, aquilo que eu vou fazer para mim também precisa ter ressonância no outro, né? Então, se eu estou me cuidando, eu estou saindo de máscara na rua, é para me proteger, mas é também para proteger o outro, né? Então, isso é fundamental. A empatia é ferramenta de sobrevivência. Terapias alternativas também Terapias são bacanas, alternativas também ajudam bastante. Muito bom. Professor Rafael, professora Indira, nosso abraço, muito obrigado por essa live. Certamente vai ter um segundo convite. Você que está nos assistindo, o abraço da faculdade, né, que faz mais essa live. Próxima semana vai ter outras. Abraço aos nossos familiares, aos nossos alunos, aos nossos colegas. Um beijo para todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Nada de estimulantes, vamos dormir todo mundo em paz. Vamos agora desligar o celular e pegar um livrozinho, coloca uma música calma. É isso aí. Um grande abraço, gente. Tchau, pessoal. Até.